Abra sua Bíblia, Mateus 6, versículo 9, nosso tempo já foi. O que nós vamos falar hoje aqui, nós vamos introduzir algo que nós vamos fazer uma série na Rede Free. Começa sabadão, a série chama Pai Nosso, o meu Pai me ama, tá? O que despertou isso em mim foi o livro do pastor Fabiano Ribeiro, Paternidade Bem Resolvida, tá bom? Se você puder ter acesso e ler, você estará se edificando. Quem achou, diga amém. Mateus 6,9, na tradução, na linguagem de hoje, diz assim: vocês orem assim. Na NVI fala, portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Pai, nós clamamos pelo Senhor aqui nessa noite. Nós clamamos que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, porque aquilo que nós queremos ouvir é algo que Pai querido, que venha massagear o nosso ego, mas o que nós precisamos ouvir é algo que venha transformar as nossas vidas. Que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor venha guardar, Senhor, os nossos corações aqui nessa noite, edificar eles em Ti. Que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas, alcançar as nossas vidas aqui nessa noite. Que nós sejamos transformados por Ti. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada se a presença do Senhor não estiver comigo, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Hoje é para ser um dos melhores cultos do mês. Porque se você está aqui, você não faz parte do crente da cota. Sabe o que é o crente da cota? Ele só vem 1 ou 2 cultos na semana, que é o limite para ele. Já que ele veio ontem, ele não precisa vir hoje. Se você está aqui, é porque realmente você tem fome de Deus e você tem sede de Deus. Amém? Cutuca o seu irmão aí e fala assim para ele: parabéns, que Deus te abençoe. Você já deve ter parado para perceber que Deus, ele tem diversos nomes na Bíblia. Nós já cantamos muito isso. Quando Kleber Lucas era crente, nós cantávamos, né? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se de que no Yahvé. Vocês já cantaram isso, sim ou não? A mocidade Rosa de Sarão, a extinta mocidade Rosa de Sarão, cantava um hino bem agitado. Jeová Rafa, Jeová Jireh. Lembra? Lembra, Ingrid? Lembra, Vanessa? Isso aí, lembra? Deus, ele tem diversos nomes. Mas uma vez chegaram para Jesus e perguntaram: escuta, como que nós devemos orar? Como que nós devemos falar com Deus? Jesus ensinou algo para eles, que foi o texto em que nós lemos. Jesus diz assim para eles: quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Chamem Ele de Pai, porque Ele de fato é o nosso Pai. Eu não sei você, mas eu amo dizer a palavra Pai. Mas eu sei que nem todos têm esse orgulho em dizer a palavra Pai. Porque que a palavra pai, ela te traz referência a quem você teve como pai. Na Segunda Guerra, a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945, foi a época em que mais morreram pessoas. Morreram cerca de 85 milhões de pessoas naquela época. Dados dizem que mais ou menos 25 milhões de soldados morreram naquela época. Vamos supor que cada soldado tinha um filho. Naquela época, surgiram 25 milhões de órfãos só naquele período curto de tempo. As estatísticas comprovam que assim, a orfandade é a paixão do Satanás. E ele tem tentado alastrar isso pelo mundo. Se você for pegar os super-heróis da Marvel, da DC, da Disney, eu não entendo muito, mas tive uma aula com Gabriel. O Batman é órfão, é isso aí? O Batman é órfão. O Flash, o pai dele é preso porque é acusado de matar a mãe, ele cresce sem o pai. O Homem-Aranha, todo mundo já viu, esse eu já vi, vocês já viram? O Homem-Aranha é criado pelos tios, é isso? Que o tio morre até, né?
Homem de Ferro perde o pai logo cedo. A Mulher Maravilha, ela vem de um lugar que só tem mulher. Não sei nem como surgiu. Para quem gosta de... não sei, porque tem um pessoal aí que acha que, né? Não sei. Você pegar uma tomada, você ligar macho com macho não dá nada. Você ligar fêmea com fêmea não dá nada. Você ligar o macho com a fêmea, sabe o que dá? Luz. Fica a dica. Então vamos lá. Harry Potter, ele foi criado pelos tios, é isso? Sim ou não? Então vamos lá. O inimigo tenta introduzir a cultura da orfandade sobre nós. O que ele tenta dizer? Que a paternidade não é tão essencial. Pode-se viver uma vida sem pai. Pode-se viver uma vida sem referência. 63% dos suicídios de jovem são de lares sem pai. 93% das crianças sem teto e fugitiva de um lar é de um lar sem pai. 85% das crianças em que tem distúrbios de aprendizado ou de comportamento é de lar sem pai. 85% dos estupradores são de lares sem pai. 75% das crianças que abandonam os estudos é de lar sem pai. Mas muitas vezes você pode dizer: eu tenho pai, eu tive pai. Você teve um pai físico, mas ele estava presente em seu lar? Todo mundo aqui já viu, Todo Mundo Odeia o Chris, sim ou não? Tem um episódio que tem um bandido seguindo ele, o pai dele descobre e dá um apavoro no bandido. Né? Ele fala assim, quando você estiver tomando banho, eu vou estar lá. Quando você estiver assistindo televisão, eu vou estar lá. Quando você estiver fazendo outra coisa, eu vou estar lá. E aí, mas a narração diz assim, ele não ficou surpreso pelo apavoro, ele ficou surpreso por eu ter um pai, porque nesse bairro é raro alguém ter um pai. É cômico, mas é uma fatalidade hoje. Muitas vezes você diz, mas eu tive pai, eu tive um pai vivo. Hoje eu estava conversando com um rapaz ali fora, ele fala assim, eu tive pai até tal idade, mas para mim foi como não se tivesse pai, porque quando ele estava em casa, ele estava bêbado, e vira e mexe, ele não estava em casa. Muitas vezes, quando toca aqui na palavra pai, você sente dor, você sente repulsa, você sente incômodo, porque a figura de um pai para você não tem nada a ver com a figura de um pai celestial. O pai precisa entender o seguinte, quando um filho pequeno, ele vai falar contigo, ele te chama de pai, o que ele faz? Ele olha para cima, fala, pai. Toda criança, todo jovem, ele já aprende desde cedo a referência que o pai vem do alto. Nós temos um pai, e esse pai celestial, ele é perfeito. Você crê nisso? Diga amém. Muitas vezes a figura que você tem do pai celestial é errônea, porque o pai que você teve não representou o pai celestial. Muitas vezes você teve um pai passivo, ele emocionalmente é distante, ele demonstra pouco amor, pouco afeto, pouco carinho, pouca afeição. Pais assim geram a ideia de que Deus não importa com você, que Deus tem algo mais importante para fazer do que olhar para você. Deus tem a fome na África para resolver, Deus tem o Covid, por que Ele vai olhar para alguém como eu? Muitas vezes, você pode ter tido um pai autoritário, aquele pai que só intervém, dá ordem, manda, e não importa o que você precisa, e não importa qual a sua necessidade, ele é truculento, ele só impõe regras, que a minha vontade vai ser feita, e cala a boca, moleque. Você entende que Deus, ele é só lei, que Deus, ele é só regra, e que Deus não é relacionamento, não é cuidado. Muitas vezes, você teve um pai abusivo, um pai que abusou de você verbalmente, psicologicamente, fisicamente, até sexualmente, então você não entende que ter Deus como pai é prazeroso, porque foi abusivo. Muitas vezes, você pode ter tido um pai ausente,
ausente porque morreu cedo, ausente porque divorciou, ausente porque quando estava em casa não fala com o seu pai que ele está cansado, ele trabalhou muito, ausente porque quando tinha algo seu, ele nunca podia estar porque devia estar trabalhando, mas você teve um pai ausente. Muitas vezes você não acredita na provisão de Deus porque o pai sempre esteve ausente. Muitas vezes você teve um pai permissivo, aquele pai que não quer trabalho. O celular, vai. Moleque, se eu te pegar, você vai apanhar. Se eu te pegar, isso, e nunca apanha, porque o pai é permissivo, deixa. O que você crê? Você crê que inferno não existe? Quando isso tudo acabar, Deus ele é amor, ele vai falar, não, pode entrar, todo mundo, pode vir, fica tranquilo, mas não se esqueça da arca de Noé. Deus disse, prega para a galera, mas quando chegar a hora, fecha a porta, entra. Quem estiver dentro, está salvo, quem está fora, morreu. Foi isso que aconteceu. Muitas vezes, você teve um pai que ele é acusador, nunca estava para elogiar. Quando você tirava a nota boa, não tem mais do que obrigação, moleque. Só faz isso. Mas o elogio nunca teve. E o que você pensa? Que Deus é um Deus que não é um Deus amoroso. Isso tudo, e essa paternidade mal resolvida, ela traz para si marca no casamento, ela traz para si problema na criação do seu filho. Eu não estou falando isso para que você julgue seu pai, para que você olhe para ele com um olhar de condenação, não, pelo contrário. Talvez o seu pai nunca teve a oportunidade de ouvir sobre isso, talvez a referência de pai em que o seu pai teve foi um pai pior ainda. Mas há algo que você precisa entender aqui nessa noite. Nós temos um pai que chama Emanuel, ele é Deus conosco e ele sempre estará conosco. Você crê assim? Cutuque o seu irmão e diga assim para ele, você tem um pai perfeito. Por mais em que nossos pais físicos sejam bons, sempre vai haver um erro, sempre vai haver vai ter uma falha, né? Eu lembro que eu tive 3 formaturas em toda a minha vida. Prézinho, acho que foi 4ª série e faculdade. Meu pai só esteve em uma. Estava trabalhando, foi para Brasília. Não, sempre vai ter uma desculpa, mas esteve ausente. Eu te perdoo, pai. Fica tranquilo. Mas entenda isso, mas são coisas que muitas vezes marca a criança. Graças a Deus eu sou curado, não tem nada, eu tive um pai maravilhoso, né? Se eu for metade do que ele foi para mim, a minha filha está feliz. Mas aqui, muitos de nós temos problemas com isso, mas nessa noite Deus quer sarar, Deus quer curar e Deus quer fazer de nós uma família saudável, para que venha se gerar filhos saudáveis e para que nós venhamos viver um grande avivamento aqui nessa terra. Você crê assim? Diga assim, eu creio em uma família curada, sarada pelo poder de Jesus. Então vamos lá, a orfandade é o mal desse século, mas como sempre Jesus traz a solução. Não há mal que não possa ser resolvido por Cristo. Quando nós lemos o texto de Lucas 15, fala lá sobre o filho pródigo, né? Que na verdade deveria se chamar o Deus pródigo, né? Porque o Deus que é amor. Nós vamos encontrar alguns erros ali e eu quero falar 6 deles com você. Primeiro, aquele menino, aquele jovem, ele se relaciona com Deus como se fosse um empregado. Ele se relaciona com o seu pai como se fosse um empregado e não como se fosse um pai. Entenda isso, o órfão ele quer trabalhar para Deus, o filho ele quer trabalhar com Deus. O órfão ele vai simplesmente
ele vai seguir regras, lei, porque ele tem Deus como seu patrão. O filho, ele vai entender que é prazeroso caminhar com Deus. O órfão vai dizer: o que eu preciso fazer para ir para o céu, para não ir para o inferno? O filho vai simplesmente andar com Deus, porque ele tem prazer em andar com Deus. Muitas vezes nós viemos que para a igreja, para a casa de Deus, interessado nos 5 pães e 2 peixinhos, e não interessado em se relacionar com Deus, em ter a vida de Deus conosco. O que muda as nossas vidas não é um milagre, o que muda as nossas vidas é caminhar, andar com Deus, para viver o maior dos milagres, que é a vida eterna. Eu estava ouvindo hoje o Caio Ribeiro, dizendo que ele foi curado do câncer. Fiquei feliz, falei, graças a Deus, um cara bom, de boa índole. Ele fica mó feliz. Eu falei, eu só pensei, mas esse é um dos milagres. Esse cara precisa conhecer o maior milagre. Esse milagre, ele é passageiro, porque por mais que você seja curado, a sua vida vai ter que 100 anos, 110 anos máximo. O maior milagre nós necessitamos, que é Jesus, andar com Jesus, para darmos a vida eterna. Você crê assim? Diga amém. Você é filho. Filho é diferente de empregado. Você não precisa fazer para ter algo de Deus. Você precisa entender que você é herdeiro de tudo aquilo que Deus tem. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos fez co-herdeiro com Ele, co-herdeiro de um Deus grandioso, glorioso. Você crê assim? Segunda questão, a orfandade. O órfão, ele não tem destino, ele não tem identidade. Vê se você se encaixa nisso. O pai, ele é aquele cara em casa que ele dá destino, ele dá finalidade. Eu fiz direito por causa do meu pai, eu sou pastor por causa do meu pai. Eu quero hoje cursar outra faculdade, mas eu fico pensando se eu vou, se eu não vou, por causa da finalidade que ele me incentivou. O pai é aquele que dá o destino, nós vamos para lá. Tem gente que começa algo e não consegue terminar. Tem gente que a vida anda em círculo, não consegue romper, porque faltou uma voz em casa dando destino. Tem gente que não tem identidade. O que significa identidade? Ser igual, tá? Idem. Ser igual a quem? Por que hoje o homossexualismo cresce na nossa sociedade? Porque há muito tempo o homem deixou de ser referência em um lar. Como que o menino vai aprender a ser homem se não tem homem em casa? Cutuca o seu irmão aí, pergunta para ele, tem homem em casa? Pergunta aí, mulher. Em quem ele vai se espelhar se não tem homem em casa? É ou não é? A orfandade, ela me rouba o destino, ela me rouba a identidade, mas nós aprendemos que Deus, Ele é amor. A Bíblia fala que Ele me amou primeiro. Quando diz que Ele me amou primeiro, diz que Ele me ama independente daquilo que eu faça. Essa semana eu tive uma experiência ruim. A minha filha, o missionário está aqui, eu vou mudar o termo, ela fez cocô em mim. Você já passou por essa experiência? Estava segurando ela, brincando, de repente eu vi um negócio amarelo. A minha esposa estava falando, Ketty, pelo amor de Deus, vem aqui, me socorre. Mas ninguém nunca ousou fazer isso em mim. Mas o que ela fez não mudou o que eu sinto por ela, porque eu decidi amar ela independente daquilo que ela faça. Entendeu? Quando diz que Deus, Ele te amou primeiro, não é se você vai ser um bom menino, se você vai fazer isso, aquilo ou aquilo outro, Ele simplesmente te amou. Você crê assim? Ele decidiu te amar independente da que você faça. Cutuca o seu irmão aí e diga assim, Ele te amou primeiro. Mas tem que parar. Coloca uma fralda boa aí, irmão. Misericórdia. O espírito da orfandade, ele sempre me faz me sentir deslocado.
Tem gente que não se sente aceito em lugar algum. Tem gente que não consegue pertencer a uma igreja, não consegue pertencer a um grupo social, a um grupo de amigos. Tem gente que em tudo quanto é lugar, ela se sente abandonada, ela pode estar no meio de uma multidão, mas ela se sente só. É normal. Quando você era pequeno, o seu pai te abandonou. Você não tinha uma família para pertencer. A Bíblia fala em Salmos 27:10 assim: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você tem uma família a pertencer, você tem um pai pelo qual você pertence, independente de como foi a sua história, Ele está com você. Você crê assim? Você precisa pôr em sua mente que você é filho. Você nunca mais vai se sentir deslocado. Eu vou mudar de igreja, eu vou fazer aquilo outro. Não adianta. Você precisa ser sarado, você precisa ser curado. E nessa noite o Senhor quer curar você, amém? Você é filho, você precisa entender que o Pai está em você e você está no Pai. Então aonde você andar, dos quatro cantos desse mundo, Ele está com você, isso basta. Não tem como eu não me sentir em casa, porque o meu pai está comigo, meu pai anda comigo. Agora vamos falar sobre paternidade nessa casa. Há mais de 30 anos, nós temos um pai, nós temos um pastor, e nós nunca nos sentimos só quando nós precisamos de um pai espiritual, sim ou não? Teve algum dia em que você precisou de oração, de conselho, e ele não esteve aqui, ele não pôde te atender? Tem alguém? Nós precisamos agradecer a Deus, porque Deus tem dado paternidade a essa casa, amém? Independente do que aconteça, nós temos paternidade espiritual nessa casa, e nós temos um Deus que é a paz sobre nós. Você crê assim? Aproveitando, dia 7 de novembro, aniversário do papai ali, ó. Entenda isso, nós temos um pai espiritual, Ele habita em mim e eu habito nele. Não tem como eu me sentir sozinho. Se você se sente sozinho, você precisa entender o que é o Evangelho. O Evangelho é um pai com muitos filhos, e esse pai, ele é um pai que ele está em todo quanto é lugar, ele é onipresente, ele está conosco. Você crê assim? Diga amém. O quarto tópico, tem gente que por causa da orfandade sente uma carência crônica. Tem gente que ela é necessitada de elogio. Se ela não receber um elogio, ela não se sente bem. Se ela não for notada, ela não se sente bem. Se ela não for bajulada, ela não se sente bem. Por isso que tem muita gente que tem sede de palco. Eu preciso cantar, eu preciso pregar para que pessoas me elogiem. Não, calma, não é assim. Pessoas fazem o que é necessário para serem notadas. Tiram foto com pouca roupa. Por quê? Pode ver a menina que ela se pirigueteia. Deu certo? A menina que ela se pirigueteia, faz um negocinho, ela gosta que o pedreiro assovia para ela. Ela gosta que enche a boca e fale dela, que ela precisa ser notada, e pode ter certeza que na maioria das vezes ela não teve um pai em casa, e se teve, não foi um pai presente, faltou paternidade. Faltou alguém para falar: ó, princesinha do papai, papai te ama. Faltou paternidade em casa. Pessoas precisam de elogios. Aquele menino que ele quer trabalhar para ter, para ele poder ter um carro bom e dirigir com o bração para fora, para que todo mundo fale: nossa, como você faz, que legal, e etc e tal. Uma carência. Faltou em casa a paternidade, faltou um pai dizendo: esse é meu garoto, vem aqui com o papai. Isso precisa ser curado aqui nessa noite. Você precisa entender que Deus, Ele é um Deus de afeto. Abre a sua Bíblia em Marcos 9:36.
que diz aí Marcos 9:36? E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhe, 37, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Deus, Ele é um Deus de afeto. Ele pega a criancinha no colo, abraça a criancinha, e fica bem claro que Deus, Ele é um Deus de afeto. A Bíblia fala que quando aquele pai do filho pródigo, que é a maior referência de pai que nós temos na Bíblia, ele vê o seu filho fedorento, fedido, sujo, estrambulhado, a Bíblia fala que ele não faz conta de nada, ele pega aquele menino, abraça e beija aquele menino, porque Deus é um Deus de afeto. Deus, Ele quer estar com você, Deus tem prazer em estar com você. Sabe, antigamente em Roma, quando simplesmente você adotava uma criança, você tinha que pôr essa criança em seus ombros e sair pela cidade gritando: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Quando Jesus é batizado, qual é a frase que vem do alto? Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. E é isso que Jesus diz para nós. Muitas vezes essa carência crônica precisa ser resolvida hoje, aqui nessa noite, quando você entende que tem um Deus que tem prazer em você. Amém? Você crê assim? Deus, Ele é um Deus de afeto. Deus, Ele é um Deus de amor, e Ele quer te abraçar aqui nessa noite. O espírito de orfandade, ele nos faz ver a vida a partir de uma escassez. Tem gente que é pessimista demais, sim ou não? Você pode trabalhar numa empresa maravilhosa, com 100 qualidades, se tiver um defeito, você vai falar do qual? Um defeito. Tem gente que ela não está feliz com nada, e se tudo for perfeito, quando ela for elogiar, ela vai falar, ó, assim, 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 mas, pessimista? A orfandade só faz me ver a partir da escassez, sabe por quê? Na orfandade, quando não se tem pai em casa, não tem segurança, não sabe se amanhã vai ter, não sabe se o mês que vem vai ter, não tem segurança para aquilo que vai comer, se vai ter, se não vai ter, se vai ter que pagar a conta, se não vai, por causa, sabe por quê? Da ausência de um pai para prover no lar. A Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que sempre está conosco, e Ele é um Deus que não desampara o seu. Você crê assim? Deus, Ele é um Deus provedor. Mateus 6:25 diz assim, ó, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem você mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupem com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Não sei você, mas eu nunca cheguei em meu pai preocupado se ia ter leite, se ia ter gasolina para ele me levar para a escola ou não. Eu sempre confiei, o pai está em casa, está tranquilo. A provisão, Deus é um Deus provedor, e muitas vezes nós temos tanto medo do futuro, nós temos tanto medo do amanhã. Por que você tem medo do amanhã? Você tem um pai que é provedor, e Ele vai estar com você. Você crê assim? Empregados que se preocupam se vai ter emprego amanhã. Os filhos não, o filho tem a certeza que o pai está cuidando. Você crê assim? Último tópico, para nós finalizarmos: o órfão sempre se sente sozinho. Tem gente que pode estar no meio de uma multidão, ele vai se sentir abandonado. Tem gente que vai ter uma roda, uma galera trocando ideia, ele vai estar de canto. Sabe por quê? Ele sempre vai ter aquela sensação de abandono, porque uma das principais pessoas da vida dele desconectou, saiu de casa, morreu, fugiu, divorciou e não quis mais saber. Então qual é a imagem que ele tem?
Não adianta, eu fui feito para estar sozinho, eu fui criado para estar sozinho, mas você precisa entender, Jesus diz assim, em João 15, já não chamo servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Deus é Pai, Deus é amigo, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar só. Você diz, mas um dia eu errei, um dia eu falhei. Ele já sabia que você ia errar, Ele já sabia que você ia falhar, mas Ele te amou independente do seu erro. Você não vai nunca estar sozinho. A Bíblia fala que quando aquele filho pródigo, ele chega para se encontrar com o seu pai, a ideia dele era dizer, pai, me faz como um dos seus jornaleiros. A Bíblia fala que a primeira coisa que o pai faz, depois de ter beijado e abraçado, a Bíblia fala para colocar uma sandália em seus pés. Sabe qual era a diferença de um escravo, de um servo? O escravo andava descalço. A primeira coisa que aquele pai quis dizer, aquele filho, independente do que você fez, você é o meu filho. Independente do que você praticou, independente do erro que você cometeu um dia, Deus, Ele é Deus Pai, Ele é Deus de amor e Ele está com você durante todos os dias da sua vida. Você já parou que para pensar o seguinte, Jesus era chamado de Jesus filho de Davi, sim ou não? Mas quem era da genealogia de Davi era José. Jesus, ele não tinha genética nenhuma de José, certo? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo em Maria. A única genética que ele tinha era de Maria. Então não era para ele ser filho de Davi, mas ele se tornou filho de Davi pela adoção de José. Você entendeu? Sim ou não? Entendeu? Desde aquele tempo, o que Deus queria ensinar para nós? Romanos 8,15 diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Desde o início, Deus tinha o projeto de te adotar como filho. Desde o início, Deus tinha o projeto de te fazer filho. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a Bíblia diz o seguinte para nós, João 14:18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Se um dia o seu pai físico errou com você, se um dia o seu pai físico te abandonou, se um dia o teu pai físico te esqueceu, a Bíblia fala que Ele é Deus Pai, e Ele não se esquece, Ele não te abandona, e Ele estará com você durante todos os dias da sua vida. Você pode se colocar de pé? Cristiano.